Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das parcerias tecnológicas mais incríveis do nosso tempo, a união entre a computação quântica e a inteligência artificial. Pode até soar como algo de um futuro distante, sabe? Mas vamos entender por que essa aliança está prestes a mudar, bem, praticamente tudo. E olha, isso aqui não é mais ficção científica, de jeito nenhum. A IA já faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Ela está nos assistentes de voz do celular, está na análise de dados que move as empresas, ela já está no centro de uma revolução que está acontecendo agora. Só que aí vem a grande questão. Por mais poderosa que seja a IA que a gente conhece hoje, está começando a bater numa parede, um verdadeiro muro computacional. Existem problemas, especialmente em áreas como medicina e logística, que são tão gigantescos, mas tão gigantescos, que até os supercomputadores mais potentes do mundo começam a suar a camisa para dar conta. Então, para a gente entender para onde tudo isso vai, primeiro a gente precisa dar uma olhada onde estamos pisando agora. Vamos analisar como a IA funciona hoje e quais são esses limites que ela está prestes a encontrar. A IA já está por toda parte, transformando basicamente todos os setores que a gente possa imaginar. Automatiza tarefas, consegue interpretar um volume de dados que seria impossível para uma pessoa e ajuda a tomar decisões super importantes, da área da saúde até a logística de uma grande empresa. Basicamente, ela está redefinindo o que a gente achava que só a inteligência humana podia fazer. E aqui está o pulo do gato. Treinar esses modelos de linguagem super avançados, otimizar rotas de entrega para uma frota de caminhões no mundo todo, ou descobrir a molécula perfeita para um novo remédio, tudo isso, no fundo, são problemas de otimização. E a complexidade deles cresce de um jeito absurdo, exponencial mesmo, empurrando a computação tradicional para o seu limite máximo. E é exatamente aqui que a história fica fascinante. Porque a computação quântica não é só um computador normal, só que mais rápido. Não. É uma forma completamente nova de pensar em resolver problemas que joga com as regras da mecânica quântica. E tudo começa com essa pecinha aqui, o qubit. Pensa nele como o átomo da computação quântica. Ele é a unidade de informação, assim como o bit, mas ele tem um tipo de superpoder que o bit clássico nem sonha em ter. E esse superpoder se chama superposição. É a capacidade de um qubit ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Isso permite que um computador quântico explore um número gigantesco de possibilidades de uma vez só. Em vez de testar um caminho de cada vez, ele consegue avaliar todos os caminhos, simultaneamente. É o que a gente chama de paralelismo quântico. E se a superposição já parece incrível, o emaranhamento é quase mágico. Quando dois qubits estão emaranhados, o que acontece com um afeta o outro na mesma hora, não importa a distância entre eles. É uma conexão tão fundamental que amplifica o poder de processamento do sistema de um jeito exponencial. Olha, essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Um bit clássico é como um interruptor de luz, ou está ligado ou está desligado, 1 ou 0. Já o qubit, por causa da superposição, é como um dimmer, aquele botão que controla a intensidade da luz. Ele pode ser 0, 1 e todos os estados no meio do caminho ao mesmo tempo. É a diferença entre calcular em linha reta e calcular em todas as direções de uma vez. Ok, então a gente tem a IA batendo num teto de complexidade e do outro lado a computação quântica com um poder de cálculo absurdo. Agora a pergunta é, como a gente constrói a ponte para conectar esses dois mundos? Lembra daqueles problemas gigantes que a gente falou? O nome técnico para isso é otimização combinatória. É como tentar achar a melhor rota para visitar 10 cidades. O número de combinações já é enorme. Agora, imagina fazer isso com milhares de entregas numa cidade como São Paulo. É esse tipo de problema que faz a computação clássica simplesmente travar. Então, como o poder quântico entra nessa história? A resposta, hoje, está em algoritmos como o QoAO. Ele funciona exatamente como uma ponte, um tradutor, que deixa os computadores clássicos e quânticos trabalharem juntos para achar a melhor solução possível para esses problemas. E o processo é tipo uma dança muito bem coreografada. O computador clássico prepara o terreno, define o problema. Aí, o processador quântico entra em cena e faz o trabalho pesado, explorando aquele mar de soluções de uma vez só. E no final, a melhor resposta volta para o computador clássico, que dá o toque final. É o melhor dos dois mundos, trabalhando em perfeita harmonia. Tudo isso é muito legal na teoria, mas e na prática? O que essa sinergia realmente consegue fazer no mundo real? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como isso já está começando a tomar forma. Uma das áreas de maior impacto, sem dúvida, vai ser a farmacêutica. Desenvolver um remédio novo depende de simular como as moléculas se comportam e interagem. E isso
Isso é um problema de uma complexidade que a gente mal consegue imaginar. Essa citação resume tudo. Os supercomputadores de hoje podem levar anos para simular uma molécula que nem é tão complexa assim. Um computador quântico, teoricamente, poderia fazer simulações muito mais complexas em questão de horas. Isso poderia acelerar de um jeito absurdo a descoberta de tratamentos para doenças que hoje a gente considera incuráveis. Outra área que vai ser virada de cabeça para baixo é a logística. Otimizar rotas de entrega, gerenciar estoques, tudo isso são problemas clássicos de otimização que custam bilhões e bilhões em ineficiência todos os anos. A diferença na abordagem aqui é brutal. Um computador clássico tenta achar a melhor rota testando um caminho, depois outro, um de cada vez. A abordagem quântica com o QAK consegue olhar para todas as rotas possíveis ao mesmo tempo e pescar a melhor de todas. Na prática, isso significa uma economia massiva de tempo, de combustível e de emissões. O potencial é gigantesco, mas calma lá, é super importante a gente manter os pés no chão. Estamos no comecinho de uma nova era e os desafios pela frente são enormes. A grande verdade é que construir computadores quânticos que funcionem de verdade em larga escala é um dos maiores desafios de engenharia que a gente já enfrentou. Os qubits são extremamente frágeis, sabe? Qualquer coisinha, qualquer ruído ou vibração do ambiente pode colocar tudo a perder e destruir o cálculo. E para resolver essa fragilidade, os cientistas estão desenvolvendo algo chamado correção quântica de erros. Basicamente, são técnicas super complexas que usam vários qubits físicos para criar um único qubit lógico muito mais forte e estável. Sem isso, os erros se acumulam e o resultado não serve para nada. É uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Mas mesmo com todos esses desafios, a aposta é altíssima. As estimativas dizem que a computação quântica pode virar um mercado de 1,3 trilhão de dólares até 2035. Esse número não é só sobre dinheiro, ele mostra o tamanho da revolução que todo mundo está esperando dessa tecnologia. E a gente termina com essa pergunta para refletir. Quando juntamos a capacidade de aprender da IA com o poder de cálculo exponencial da computação quântica, a gente não está só acelerando as coisas. A gente está abrindo a porta para resolver problemas que hoje a gente nem se atreve a tentar. A questão não é se isso vai acontecer, mas o que a gente vai fazer quando acontecer.